O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra esteja em minha mente para que eu possa entender, em minha boca para que possa proclamar e no coração para que possa amar. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo então disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Vamos dizer juntos? A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus então para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso me pertence e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Vamos juntos? A Escritura diz, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus para Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará os seus anjos ao teu respeito, eles te guardarão com cuidado, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos juntos? A Escritura diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar num tempo oportuno. Palavra da salvação. A Escritura diz, a força da palavra nesse primeiro domingo da Quaresma. Não sei se todo mundo observou, mas na entrada da igreja, no comecinho da missa, os jovens de um dos nossos grupos de jovens, o GOGE, estão ali na porta com uma faixinha dizendo assim: mostre sua... Ah, vocês viram que legal? Mostre sua Bíblia. E o que é que eles estão dando? Um presente. Quem trouxe a Bíblia hoje para a igreja vai ganhar um presente. Depois, se não mostrou agora na entrada, mostra na saída a tua Bíblia. É um tercinho lindo e mais uma Bíbliazinha bonita, banhada a ouro, cravejada de diamantes. É um presente que tem bem bonito para você, para quem trouxe a Bíblia, porque a Escritura diz. Os nossos catecúmenos, o que é que são catecúmenos? Catecúmenos são adultos, gente que não tem ainda os sacramentos e que já é adulto, já cresceu e que está se preparando no catecumenato, na catequese de adultos, para receber os sacramentos que lhes faltam, batismo se falta, Eucaristia se falta, crisma, e hoje os catecúmenos do catequista Robert vão receber a palavra de Deus, porque a Escritura, olha que fraqueza, a Escritura, a Escritura diz, eles vão receber hoje também a cruz, porque eles estão nesse tempo conosco. Esse tempo é o tempo
de Quaresma, é o tempo de nos prepararmos para vivermos os sacrifícios, o sacrifício de Cristo. Veja, nossa igreja se ornamenta nesse tempo todo propício, cobrimos as imagens, fazemos uma decoração sem flores, com ramos secos, folha seca, com pedras, nos vestimos de roxo penitencial, deixamos só a cruz, porque a centralidade desses dias de Quaresma é a cruz de Cristo, o sacrifício redentor do Senhor. E hoje, filhos estimados, queridos, idolatrados do meu coração, o Evangelho nos leva com Jesus. Nós começamos a Quaresma na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas. Quem veio à missa, levanta a mãozinha para o padre ver. Olha que bênção, Deus seja louvado. Recebeu a imposição de cinzas e começamos a Quaresma. É um tempo oportuno de oração, jejum e de caridade. E hoje o Evangelho nos traz essa graça. Nós entramos com Jesus hoje no deserto. Então o padre vai fazer um pedido. Posso fazer um pedido para você? R$1.000. Dona James. Não, o pedido é: não viva a Quaresma de qualquer jeito. Não desperdice esse tempo quaresmal, porque ele é um tempo oportuno da graça de Deus. Não faça como os pagãos, que não estão nem notando que é um tempo diferente. Aproveita. Você vai perguntar para mim assim: padre, Quaresma, é só na Quaresma que eu devo fazer jejum? É só na Quaresma que eu devo rezar? É só na Quaresma que eu devo fazer caridade? É claro que não. Mas a Quaresma é para nós darmos um passinho a mais. Se você rezava 1/3 por mês, comece a rezar 1 por semana. Se você rezava 1/3 todos os dias, passe a rezar 2. Se você, a única coisa que fazia durante o dia era o sinal da cruz, agora faça o sinal da cruz e reze ao Espírito Santo: Espírito, luz divina, iluminai-me. Se você rezava só o Santo Anjo, comece a rezar um Santo Anjo e uma Ave Maria. Se você não estava lendo a Bíblia, pegue um livro da Bíblia para ler, uma cartinha pequenininha de São Paulo, carta aos Efésios, carta aos Gálatas, aos Colossenses, epístola de Tiago. Pega uma cartinha lá do Novo Testamento para ler nesse tempo. Se você nunca leu o livro de um santo, pegue um livro de um santo, vai lá na livraria São Sedemir do Paoco, vai estar lá, compra lá e lê o livro de São Sedemir do Paoco. Para você ler o livro de um santo, São Francisco. Eu vou aconselhar você Santa Teresa de Calcutá, é fantástico. São Francisco de Assis, Santa Dulce dos Pobres, nossa santinha do Brasil. Se você não rezava com salmos, reze. Vamos entrar com Jesus no deserto. O Evangelho de Lucas. Naqueles dias, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O que aconteceu com Jesus no Jordão? Foi o quê? Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão. Porque ele estava voltando do Jordão, é que ele estava cheio do Espírito. Porque no Jordão ele foi batizado. E aí no Jordão o céu se abriu. Hoje o céu se abre. E veio sobre Jesus a voz de Deus dizendo: este é o meu filho muito, no qual eu ponho todo o meu. E o agrado de Deus é o Espírito Santo. Por isso é que Jesus volta do Jordão cheio do Espírito. Quem já foi batizado, levanta a mãozinha para o padre ver. Olha quanta gente. Se você já foi batizado, você é como Jesus, cheio do... Então diz comigo assim: eu sou cheio do Espírito Santo. É o demônio que mora dentro de você? É o demônio que mora aí? Quem mora dentro de você? O Espírito Santo mora dentro de você. E se quem mora dentro de você é o Espírito Santo, você vai ser guiado pelo capeta? Vai ser guiado pelo capeta? Você está em dúvida? Você vai ser guiado por quem? Então diga: eu serei guiado
pelo Espírito Santo de Deus. Porque você está cheio do Espírito. E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão. E quando ele voltou do Jordão, cheio do Espírito, veja, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, não é do capeta. Não deixa o capeta guiar você, porque dentro de você é a direção, o teu GPS é Espírito Santo. Não deixa um GPS errado guiar você pelo caminho errado. O GPS teu é Espírito de Deus, é Ele que te guia. Jesus, cheio do Espírito, volta do Jordão, e cheio do Espírito ele é guiado pelo Espírito Santo, e vai para o deserto. Lá ele vai permanecer os seus 40 dias, 40 noites em jejum e oração, porque ele vai se preparar. Ele tem um propósito. Qual é o propósito de Jesus? Se entregar por nós, salvar a mim e a você. Ele entra guiado pelo Espírito Santo no deserto, porque ele tem um propósito. Qual é o teu propósito, filho estimado do meu coração, para entrar nessa quaresma? Jesus vai cheio do Espírito, volta do Jordão, você volta do seu batismo cheio do Espírito Santo. Jesus, guiado pelo Espírito, vai para o deserto. Ele tem um propósito, ele vai se preparar para entregar a vida dele por mim e por você. Você também está entrando comigo, com Jesus Cristo, com a igreja do planeta Terra todinha, nesse tempo de quaresma no deserto. Você vai entrar nesse deserto, vai entrar nessa quaresma sem propósito nenhum. Quem já estabeleceu um propósito aí, diga eu. Oh glória, meu coração fica feliz. Que bênção que você tem propósito para essa quaresma. Não desperdiça esse tempo, filho. É um tempo oportuno da graça de Deus. Veja o que vai acontecer com Jesus no deserto, se isso não é o que acontece comigo e com você todos os dias. Jesus, cheio do Espírito, entra no deserto, guiado pelo Espírito. Ele tem um propósito, vai ficar ali 40 dias e 40 noites, vai jejuar, vai rezar, vai conversar com Deus, vai preparar o coração, vai dominar os seus instintos. Pensa, ele sabe que depois daqueles dias, ele vai ser condenado, ele vai ser julgado injustamente, ele sabe que ele será açoitado, sabe que colocarão sobre ele uma coroa de espinhos, sabe que colocarão nos seus ombros uma cruz pesada, sabe que irão torturá-lo. Isso é fácil, gente. É fácil você saber que vai passar por um sofrimento desse. Ele tem que se preparar, dominar os instintos, os mais primários, a fome, a fúria. Ele vai para o deserto cheio do Espírito de Deus. Você vai para o deserto cheio do Espírito de Deus. Você tem um propósito. O jejum é uma das formas de nós dominarmos os nossos instintos mais primários. No deserto, alguém fica olhando para Jesus o tempo todo. Jesus está lá. E alguém não quer que Jesus se entregue por nós. Alguém não quer que Jesus viva aqueles dias de deserto. Alguém quer dissuadir Jesus dos seus planos. Quem é? O demônio. Jesus vai entrando e o demônio fica olhando. Igual aquelas câmeras que tem aí na rodovia, câmera de segurança, fica só olhando, filmando Jesus. E Jesus vai nas suas orações, no seu jejum. Passa o primeiro dia, Jesus não come nada. Passa o segundo, Jesus não come nada. E vai indo, e o demônio só espreita, só olhando. E vai indo, Jesus vai ficando com fome, mas vai se aprofundando na oração. Vai dando 30 dias, 35, dá 39. O demônio sabe que com 40 dias, Jesus vai voltar do deserto. Passados 40 dias, diz o texto do Evangelho, Jesus não comeu nada, e depois disso ele sentiu fome. E quando Jesus sentiu fome, quem é que estava lá? O demônio. Aí o demônio disse: é agora. Ele está morrendo de fome, ele passou 40 dias sem comer, é agora, é a minha oportunidade. Agora eu vou seduzi-lo, e agora eu vou levá-lo ao erro. E o demônio aparece para Jesus, e sabe o que o demônio faz? O demônio questiona Jesus na sua identidade, na identidade mais sagrada de Jesus, na identidade mais sagrada minha e sua, a nossa identidade de quê?
nossa identidade de cidadão florianopolitano, nossa identidade de brasileiros, nossa identidade de quê? De quê? De filho de Deus. Essa é a identidade mais sagrada que você tem. Você é filho de Deus, filha de Deus. Eu tenho um sobrenome muito poderoso, Melo. Melo. Mas a minha maior identidade é ser filho de Deus. Essa identidade eu não posso perder nunca, de ser filho de Deus. O que o demônio fala para Jesus? Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és filho de Deus, é como se o demônio estivesse dando uma debochadinha de Jesus. Se és filho de Deus, agora é a tua chance. Prova que tu és filho de Deus. Prova que tu és filho de Deus e transforma essa pedra em pão. Jesus precisava provar para alguém que ele era filho de Deus? Não. Jesus só precisava saber isso. Você precisa provar para alguém que você é filho de Deus? Não. Mas você precisa o quê? Saber que você é um filho de Deus. Por isso que eu perguntei, a primeira coisa no comecinho dessa missa, quem mora dentro de você? É o demônio ou é o Espírito Santo? E você afirmou, gritando, até sentir tremer o teto da igreja, você disse, é o Espírito Santo. Eu perguntei, quem é que guia você? Você disse, Espírito Santo. Então quem é? Você é filho de Deus. Essa identidade você não pode perder nunca, em nenhum momento, nem nos momentos das dores. Por que eu pedi para a gente reforçar o refrão do Salmo? Nas minhas dores, ó Senhor, nas minhas dores, ó Senhor, estarás junto de mim. Nas nossas dores, nas nossas angústias, quando nós estivermos nos nossos momentos de dor e frustração, quando a gente estiver perdido, sem saber direito o caminho, a gente vai dizer, nas minhas dores, ó Senhor, estarás junto de mim. Se a gente tem a identidade de cristão, e a gente não precisa provar para ninguém, mas a gente sabe que nós somos, nas minhas dores, quando vierem outras propostas, outros lugares para a gente ir, quando nos quiserem levar para lugares onde não é o lugar da nossa identidade, onde não é o lugar da nossa pertença, se eu tenho claro que eu sou um filho de Deus, que a minha identidade é de Deus, tem lugares que eu sei que eu não vou. É ou não é? E nas dores, na nossa fome, como na fome de Jesus, o demônio vai tentar tirar de você sua identidade, vai tentar confundir você, para que você se perca, para que você fique confuso. Será que eu sou um filho de Deus? Ou será que eu sou filho do capeta? Será que eu devo ir para a igreja rezar? Ou será que eu vou lá tomar um passe? Será que eu vou procurar um médico ou vou lá fazer uma cirurgia espírita? Se a minha mulher foi embora, será que eu rezo para que ela se converta? Ou eu vou fazer um trabalho para trazer ela de volta em 3 dias? O demônio vai confundir a tua cabeça, filho. Se você não tiver certeza de que quem habita em você é o Espírito Santo, se você não souber que a sua identidade é de filho de Deus, quando você estiver com fome, e não é só fome de pão, o demônio vai dizer, tu és filho de Deus? Prova agora. Você vai ficar confuso, vai querer provar naquilo que você não precisa provar. O demônio vai querer confundir você, para que você pense que você só precisa de pão, que você só tem que viver de pão. Mas a palavra diz, nem só de pão o homem viverá. O demônio e tem muita gente, filho, que pensa que só vive de pão. Tem muita gente que não vem à missa porque está procurando pão. O pão, o trabalho é digno, Deus dá a dignidade. Eu não estou falando para ninguém trabalhar, não. Eu estou falando que a gente tem que saber que não é só pão que a gente precisa. Eu não preciso só de saúde física, preciso de saúde espiritual também. Eu não preciso só de feijão e arroz e um bifezinho acebolado com uma batatinha frita bem gostosinha. Não,
eu preciso também do pão da Eucaristia, do pão da palavra. Eu tenho que saber que eu não sou um homem dessa terra, eu sou do céu. Eu preciso do pão, mas não é só de pão que o homem vive. Jesus, ele tem a palavra de Deus. A Escritura diz, nem só de pão o homem viverá. O demônio se dá por vencido? Não. Ele diz, já sei onde que eu vou pegar Jesus agora. Vou pegar Jesus nos desejos mais íntimos desse coração, nas ambições de Jesus, na fome de poder, na fome de glória, de ser reconhecido. Leva Jesus no lugar mais alto, mostra o mundo todo num instante para Jesus e diz, olha esse mundo que lindo, olha essas praias maravilhosas, olha aí, está vendo Dubai, olha aí Balneário Camboriú, que lindo, olha Floripa, olha Barreiros, olha só que legal, olha o Padre Sedemir está lá, olha que maravilha. Mostra tudo para Jesus, o mundo todo, as glórias, o poder, o dinheiro, os holofotes. Eu dá para ele assim, um Instagram com 2 milhões de seguidores, eu vou dar para ti aqui, pode pegar. É só tu dobrar os teus joelhos diante de mim e me adorar. Ó Senhor Satanás, eu sou teu, seu demônio, seu demônio. É só dobrar os joelhos diante de mim e essa glória toda vai ser tua. Tudo isso será teu. Tudo isso me pertence, diz o demônio. É verdade que o mundo pertence ao demônio? Quem criou o mundo? Tem algum cartório aí, você sabe, foi lá no cartório de São José, Deus passou a escritura do mundo para o demônio? Não. Então o mundo continua sendo de Deus, mas o demônio diz para todo mundo que é dele, porque o demônio ele é o pai da mentira. Tudo isso é meu e eu vou te dar, é só tu dobrar os joelhos. Filhos amados, está cheio de gente no mundo dobrando os joelhos diante do demônio, adorando o demônio por poder, adorando o demônio por prazer, adorando o demônio por coisas passageiras, adorando o demônio por Filho, eu preciso ir longe? Não preciso. Pega o seu celular, vê o que as pessoas estão fazendo ali para ganhar um like. Pronto. Estão adorando o demônio. Estão adorando o demônio para ganhar um likezinho. Gente fazendo de tudo. Pessoas fazendo de tudo por poder, para as glórias do mundo. Jesus diz, a Escritura diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus, porque as glórias do mundo são passageiras, e é melhor a glória do céu. O demônio, que é muito astuto, ele não tem poder nem força, mas ele tem astúcia e mentira. O demônio observou. A primeira tentação, Jesus venceu dizendo, a Escritura diz. A segunda tentação, Jesus venceu o demônio dizendo, a Escritura diz. O que o demônio fez? Já sei. Jesus gosta da Escritura, vou levar ele. E o demônio levou Jesus para onde? Para Jerusalém, para a igreja, para o templo. Jerusalém é a igreja, Jerusalém celeste, a igreja do céu. E o demônio levou Jesus no lugar mais alto do templo, levou-o no altar, mostrou tudo. E aí o demônio disse, te joga daqui, Jesus, porque a Escritura diz. Olha o demônio, danadinho do demônio. A Escritura diz, se você te atirar, os anjos vão te guardar. Só que Jesus, filhos, estava aprofundado na palavra, tinha passado 40 dias em oração e em jejum. Jesus diz, mas a Escritura também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja, filhos, muitas vezes também o demônio vai te tentar dentro da igreja, dentro da Jerusalém. Muitas vezes o demônio vai te tentar dizendo assim, te atira, te joga. O demônio vai dizer para ti assim, tu não és filho de Deus? Então pode ir lá, vai lá, naquele lugar lá, tu é filho de Deus, nada vai te acontecer se tu for lá. Tu não és filho de Deus? Tu não és protegido por Deus? Então vai lá, vamos lá naquele culto, nada vai, se tu és filho de Deus, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos. Perceba as astúcias do inimigo. Jesus poderia fazer o que ele quisesse, mas ele diz, não tentarás o Senhor. Se Jesus
não quer tentar a Deus, você vai se meter a bobo? Seu boca mole. Hein? Se Jesus, que é Jesus, não quis tentar a Deus, você vai? Só para provar que você é filho de Deus? Para quem que você precisa provar que você é filho de Deus? Se você é um filho de Deus, não se incomode em provar. Se você faz as coisas boas, não se incomode. Olha só, está me ocorrendo agora. Vocês já ouviram falar no Frei Gilson, né? Está rezando de madrugada às 4 horas. Já tem mais de 1 milhão de pessoas rezando com ele. Pensa junto com o padre aqui. O que pode incomodar, por exemplo, quem não é cristão? O que vai incomodar um frei rezando o terço às 4 horas da manhã e 1 milhão de pessoas rezando com ele ao vivo no mesmo tempo? O que eu tenho a ver com isso se eu não sou cristão? O que mal isso vai fazer para mim? Por que eu tenho que me incomodar com um freizinho rezando às 4 da madrugada? Não é verdade? Só que tem muita gente incomodada, muita gente. Gente falando um monte de besteira, mas incomodados com o quê? Hein? O demônio esperneia, filhos. Cada oração machuca o demônio. 1 milhão de pessoas rezando juntos, ele está sendo açoitado. E aí ele vai espernear onde ele puder. Quando Jesus diz, adorarás somente, não tentarás ao Senhor teu Deus, o Evangelho de Lucas diz assim: terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para nunca mais voltar. Se sentiu derrotado, se entregou, Jesus ganhou de mim, não vou aparecer nunca mais. Terminada a tentação, o demônio afastou-se de Jesus e disse: perdi, vou para a série C. O demônio afastou-se de Jesus para o quê, filhos queridos? Voltar num tempo oportuno. Ele não desiste, ele não dorme, não desiste, ele está sempre de olho. Por isso que é importante a palavra de Deus na nossa vida. Por isso aproveita esse tempo de quaresma, te aprofunda um pouquinho na palavra, pega um livrinho para tu ler, um texto da Bíblia, estuda, para que você tenha uma palavra quando vier uma tentação. Quando vier uma tentação, para que você decora, por exemplo, 1 Coríntios 6, de 12 a 20, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Você vai saber diante daquela situação, e um amigo teu dizendo assim: tu é filho de Deus, tu pode fazer isso, cara. Tu é filho de Deus, tu tem direito. Tu é filho de Deus, tu pode. Aí tu vai dizer: eu posso, mas não me convém. E vai colocar a palavra de Deus. A palavra de Deus dá direção para tudo na tua vida, para tudo. Aproveite essa quaresma, para quando surgir uma situação, você falar assim no teu coração: a Escritura diz. Para quando você for tentado na sua identidade de filho de Deus, você saiba: eu sou filho de Deus. Para quando você estiver sem direção, você pedir: o Espírito Santo está dentro de mim, Ele me guia, Ele me dá a direção. O demônio ficou preparando de novo um tempo oportuno. E você sabe quando que ele voltou de novo, né? Na tentação para tentar Jesus? Sabe? Nos 46 minutos do segundo tempo. Estava ali Jesus na cruz, de um lado um ladrão, do lado outro. O demônio entra em um dos ladrões e diz para Jesus assim: se és filho de Deus, novamente na identidade, se és filho de Deus, desce dessa cruz e salva a ti mesmo. Ele ainda promete, né, salvação para Jesus. Olha, Jesus assim, para cima de mim, 40 dias no deserto. Filhos queridos, a palavra de Deus para a gente hoje é: estamos entrando com Jesus no deserto. Vamos ficar com Jesus 40 dias na nossa quaresma. Vamos nos aperfeiçoar. Vamos viver essa graça. Vamos procurar um propósito para esses nossos 40 dias como Jesus teve. Vamos fazer o nosso jejum, escolha, né? Na quarta-feira de cinzas eu dizia, nossa comunidade ocidental, nós temos aí
a cultura das 3 refeições do dia: café, almoço e janta. Escolha uma. Escolha um dia da semana, quarta, sexta-feira. Vou fazer jejum, você escolhe uma das refeições para não fazer. Vai dominando os seus instintos, você vai controlando a fome, vai controlando. A fome é um instinto muito primário do homem. Se a gente começa a dominar a nossa fome, quando a gente tiver desejo de xingar alguém, a gente vai ficar mais fácil de controlar. Quando a gente quiser dar um berro, vai ficar mais fácil. Quando a gente quiser dominar a situação, vai ficar mais fácil. Os instintos que gritam na gente, a gente vai dominando. E tem demônio que só é expulso à custa de jejum. Você lembra uns domingos atrás que nós proclamamos o evangelho daquele pai que pede pelo filho que é endemoniado e os discípulos não conseguem expulsar? Por que os discípulos não conseguiram expulsar? Porque eles estavam fraquinhos na fé, não tinham ficado em oração, e porque o demônio que estava naquele menino era um demônio surdo e mudo. Como é que vai expulsar um demônio surdo e mudo dando ordem para ele? Sai daí, ele nem escuta. Jesus diz: tem demônio que é expulso só com jejum e oração. Esse é um tempo oportuno da graça de Deus. Mais uma quaresma na minha vida e na sua. Não vamos desperdiçar. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.